Nós estudamos sobre os princípios da administração pública, e os princípios da administração pública, nós temos os 5 que vocês estudaram. A gente fez até o Kahoot lá, que foi aquelas perguntas tal, que foi dando aí uma ajuda. Só que agora nós vamos aprofundar um pouco, que a gente vai entender assim: qual é a estrutura do governo? A estrutura direta e qual é a estrutura indireta? Então, eu até mudei os slides, vocês devem depois, se olhar, vão ver que tem dois. Um com a data de hoje e um com a data da semana passada. Porque eu acrescentei algumas coisas para ficar um pouco mais fácil o entendimento, mudei algumas palavras, acrescentei algumas imagens para que vocês pudessem assimilar melhor, tá? Então, primeiro ponto, a estrutura da gestão pública. Nós estudamos que ela compreende, né, a União, os estados, o Distrito Federal também. O Distrito Federal ele tem lá o seu regimento próprio, ele é considerado aí como se fosse até um estado independente aí, e os municípios. Esses elos, claro que todos já devem ter ouvido falar, seja em notícia tal, eles compõem a nação em si no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, que lá os estados têm a sua própria autonomia. Mas, né, por isso que fala Estados Unidos, porque a união dos estados forma o país. Contudo, eu havia até citado exemplos que lá cada estado faz do jeito que quer. Aqui no Brasil, não. Aqui todos nós seguimos a legislação máxima ou a legislação maior aí, né? Que é a Constituição Federal, ok? Nada impede, até lembrando hein, que eu tinha falado semana passada, do Estado ter sua própria Constituição. São Paulo tem. Não sei de vocês se já trabalharam em alguma empresa, ou às vezes até trabalhou como processo seletivo aí dentro do governo, e que essa empresa ou o próprio governo ele seguia o piso do salário mínimo, porque o salário mínimo do estado de São Paulo é diferente do salário mínimo do governo federal. Não sei se vocês já tinham ou tiveram conhecimento disso, tá? O salário mínimo do Brasil, acho que é 1.090, não é? Peraí que eu tô olhando aqui, ó. 1.102. Esse é do Brasil. Agora, do estado de São Paulo, geralmente costuma ser maior. Olha lá, 1.183. Então, ele é um pouco maior do que o salário mínimo do. Tudo bem, Maria Eduarda e Edivaldo? Ele é um pouco maior do que o salário mínimo do governo federal. E aí isso se dá porque cada estado pode colocar a sua legislação, mas não pode ser menor, né? Não pode ser menos aí esse valor do que o que está previsto lá na Constituição, na regra da federação do Brasil inteiro. Tá? Até um exemplo, o de São Paulo não é tão grande assim, mas, por exemplo, tem estados igual Santa Catarina que o mínimo é R$ 1.200. Então vai depender aí de estado para estado, tá? Né? Isso também até é como base quando tem concurso ou coisa do tipo assim. Ó, só até para ficar mais claro aí como é que funciona a estrutura da gestão de forma direta. Nós temos a União, né, que é o governo federal aí, temos aí a figura do presidente como o executivo ali, que é quem toca aí a coisa, né? Junto aí na estrutura direta, a gente tem os ministérios. Então, vocês sempre ouvem, né, aí pela TV, pela internet, Ministério da Saúde, questão da vacina, a gente tem o Ministério da Educação e outros tantos aí, acho que são 20 e poucos ministérios que a gente tem. No estado, a gente tem também, nessa estrutura, o governador, ou aí o João Dória, que a gente tem por esse período. Então, ele também está ligado à administração direta, tá? Então, para você lembrar da administração direta, lembra do Bolsonaro, lembra do Dória e lembra do Caio. Porque os três compõem a estrutura executiva, e aí na cidade de São Vicente, Caio Amado, executivo, no estado de São Paulo, o Dória, executivo, e o Bolsonaro. Existe só uma diferença, até falando sobre ministério, que o governo federal,
que é a União, ele tem os ministérios. Porém, o Estado ou o município, ele não tem ministério, ele tem as secretarias, ok? Então, aqui no estado de São Paulo tem várias secretarias e na cidade de São Vicente também, ou qualquer outra. Aí você pode falar assim, ah, professor, mas eu já fui uma vez lá para Mongaguá. Aí Mongaguá, morei lá, só que lá não era secretário de saúde ou de educação, lá era diretoria de educação ou diretoria de saúde. Cidades menores, eles não têm esse nível de secretário, então eles criaram dentro da estrutura direta da prefeitura as diretorias que cuidam dos departamentos, tipo educação, saúde, transporte, economia, fazenda, tá? Quando fala fazenda, não é porque Mongaguá tem fazenda, é porque fazenda é ligada às finanças da cidade. Toda vez que você ouvir fazenda, quer dizer que é ligado às finanças, ok? Então, na estrutura direta, nós temos esses três aí. O Distrito Federal eu não coloquei aqui, mas tem lá, acho que é o Ronaldo Caiado lá, que é mais famoso de lá do Distrito Federal. É que é complicado, você coloca o nome do cara do Distrito Federal, aí quando você vai ver o cara vai preso. Geralmente sempre dá uns BO no Distrito Federal lá. Talvez por estar muito próximo aí com toda a estrutura do governo federal, o pessoal de Brasília sempre tem problema por lá. Uma outra coisa aí, a administração direta e a indireta de qualquer um aí dos poderes, tá? Até agora eu citei sobre a direta, mas tanto a direta quanto a indireta, elas também vão seguir aqueles princípios que a gente estudou no primeiro mês, certo? Até o Marcelo ia falar, Maurício. O Marcelo que não estava, ó, Marcelo, são esses cinco aqui. O da legalidade, que ele fala aí que tudo tem que ser feito dentro da lei, ok? O princípio da impessoalidade, eu não posso pegar, fazer lá a coisa pública como se fosse minha. Por isso que os prefeitos têm que tomar cuidado. Por exemplo, o cara foi lá e colocou uma placa para anunciar uma obra, mas ele não pode colocar o nome dele, a foto dele. Tem que ser impessoal. A moralidade aí seguindo os princípios, né? Até questões éticas, os padrões de manter a cidade funcionando. A gente deu o exemplo do prefeito que às vezes o cara perde a eleição, ou então ele sabe que não pode mais se reeleger, e aí ele vota, ele coloca um orçamento para ser votado que a cidade no outro ano não vai conseguir pagar as contas. Então, apesar de ser um princípio, o da moralidade, que o princípio da moralidade, não, desculpa, apesar da lei, né, de você votar o orçamento ser tudo legal, mas a moralidade você não pode colocar é, algum projeto ou algo que vai ser ativado que prejudique a cidade. O da publicidade, que aí tem que ter a transparência nos atos públicos, então tem que passar aí sempre o que está acontecendo e os dados ficarem disponíveis. E o da eficiência, que a administração pública precisa funcionar. Em resumo, esse é assim, tem que funcionar a coisa pública, tá? Porque o Estado arrecada muito imposto, tem muito dinheiro, mas nem sempre funciona. Tudo isso, ó, é o que a gente chama aí de bússola da gestão ou da gestão pública, porque são esses princípios que vão acabar pegando aí quando você pensar ou em um concurso ou você pensar até nas ações que as pessoas ali ligadas ao governo estão fazendo. E aí, pensando até na questão da administração direta, eu já havia citado para vocês, ó, esses entes, que foi quando eu botei até a foto, e eu vou acabar agora aprofundando um pouco sobre a administração direta, tá? Que aí foi mais ou menos aqui que eu parei, na semana passada, quando eu comecei a falar disso, e aí eu entro também na indireta, para que vocês possam entender. Eu acredito até que não vai ter tanta dificuldade com o esquema aqui que eu montei aqui até com a imagem, porque vocês conhecem, só que às vezes vocês não sabem por esse nome o que é cada um dos dois, tá? Isso daí é normal. Às vezes você fala assim, ah, mas o que é uma autarquia? Você fala, nossa, eu nunca ouvi falar de uma autarquia.
E aí, quando você vai ver, você conhece uma autarquia e não era por esse nome. Ó, a direta, igual eu até mostrei aquelas fotinhas, elas estão ligadas aí ao que a gente chama de administração centralizada, ou seja, quando eu coloco centralizada, quer dizer que existe o executivo, igual a gente viu, seja o presidente, o governador, o prefeito, e aí parte ali da equipe diretamente com o prefeito os atos, por exemplo, secretário de saúde, ele é ligado direto lá ao prefeito, tanto que ele é indicado pelo prefeito. Ministro da saúde, indicado pelo prefeito. Então, esses atos da administração direta, eles estão ligados, quando a gente coloca centralizado, é porque eles, diretamente ali com o gestor do executivo, que são quem fazem a coisa acontecer, tá? Ó. Até aqui também fala isso, ó, que aí é ligado direto ao executivo e, claro, cada área ali vai ter o responsável pela pasta, tá? Já teve caso que o prefeito assumiu uma determinada secretaria? Já teve caso. Já teve caso que o vice-prefeito assumiu alguma secretaria? Também. Em Praia Grande, antes, teve uma gestão, que eu não lembro se foi o Roberto Francisco, que era um outro prefeito que teve, acho que há uns 12 anos atrás. E o vice dele era o Arnaldo. E aí o Arnaldo virou secretário de planejamento, apesar de ser vice-prefeito. Porque a administração direta é centralizado o poder com eles, então eles que decidem as coisas. E aí acabou ficando. Uma característica que eu tinha até colocado, que eu tinha até passado um vídeo também, é que eles não possuem CNPJ, tá? Quando é administração direta, não possui CNPJ. Existem outros órgãos que possuem, ligado ao governo, mas a administração direta em si, ela não tem CNPJ. Até aí tudo bem? Tá dando aí para pegar? Então a direta é porque assim, o executivo ligado a ele, ele indica as pessoas que vão atuar em ministérios, em secretarias, e essas são fundamentais para que a cidade funcione. Igual eu falei, a saúde, a educação, transporte, beleza, né? Ninguém tá aí, mas tudo bem. Oi. Fala que eu te escuto. É assim, tá escutando bem? Eu tô no norte, tá? Tá dando um ruído, mas agora tá bom. Administração direta, em que momentos acontece isso? Você estava falando do prefeito de Praia Grande, aquele de olho claro, né? Sim, o Roberto Francisco. Eu não entendi em que situação acontece isso. Ah, não, eu falei esse exemplo porque dentro da prefeitura nós temos lá o prefeito que ele vai fazer a indicação dos secretários, né, que vai cuidar de diversas áreas. Porém, em Praia Grande, por exemplo, nós temos a situação que eles, ao invés de chamar uma pessoa, nomear, que fala, né, uma pessoa para cuidar de determinada área, que foi a área de planejamento, o Arnaldo cuidou. Então o Arnaldo virou secretário, porque o Arnaldo ele já atuava antes como secretário e tal, e aí ele acabou ficando, entendeu? Ele Arnaldo? acabou ficando como secretário. O Arnaldo Amaral, não sei se você conhece. Não lembro. Quando eu trabalhei na Secretaria de Economia do Estado, eu conhecia ele porque ele ia nas reuniões lá com a gente. E aí o Arnaldo, ele é engenheiro e tem construtora em Praia Grande. Ele cuidava disso. Aí depois ele já tinha sido vereador, e aí ele tá no governo, eu só não sei o que é que ele tá fazendo, porque ele nunca sai. Cada hora ele tá em uma coisa. O trana dele é vitalícia. Teve uma vez até que eu fui levar uma cobrança para a prefeitura de Praia Grande, que eles tinham que pagar uma taxa para o estado lá e não pagaram, para poder fazer a liberação de recurso. E aí eu fui lá no gabinete, né? Aí eles ficaram me olhando lá. Aí tava ele lá, ele já me conhecia, ele me chamou. Então eles acabam, dentro ali do que eles fazem, eles acabam se organizando nessas indicações. Ó, o Breno fez uma pergunta. Mas para que diferenciar a administração direta e a direta? Então, Breno, eu vou falar disso, porque, cara, quando a gente pensa na direta, a direta são essas secretarias, igual eu falei, esses órgãos. Só que a indireta é quando, eu ainda não expliquei, mas é quando o governo, ele precisa
abrir, tipo, uma empresa pública ou ele precisa criar um órgão que vai cuidar de determinados setores? Por exemplo, o PROCON vai cuidar de questões relacionadas ao consumidor. Lembra da Codesave, que tinha a Codesave antes? A Codesave também era um tipo de administração indireta, porque ela não é ligada a nenhuma secretaria. A Codesave foi uma empresa mista que o prefeito criou lá um tempo atrás, não sei se foi o Tércio ou se foi o Márcio França, mas que criaram a Codesave, e aí a Codesave ela atuava paralelamente nas atividades da cidade. Eu vou entrar aqui na indireta, aí a gente faz esse comparativo dos dois para você poder entender melhor, beleza? Continuar então. Boa noite, Jéssica. E chegou a Tayana também, a Lisandra está aí na área. Bora, continuando. Mas aí eu já falo, aí você vai entender. Ó, eu montei aqui, que não tinha no outro slide, igual eu estava falando que tem algumas diferenças aqui, que foi esse quadro. Nesse quadro, você vai entender assim, na administração pública, você tem a direta, e a direta são todos os elementos ou órgãos que estão diretamente ligados, tipo a União, Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, Ministério da Saúde. Aí nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, tem as secretarias de diversas áreas. Então, isso é direto, tá? Quando tem concurso, até um exemplo, tem concurso. Aí você vai. Como que eu posso dizer? Você vai lá prestar. Aí tá lá. Concurso ligado à administração direta na Secretaria da Saúde. Aí significa que você vai participar da administração direta junto à Secretaria da Saúde. Entendeu? Só que aí pode ter assim, concurso para administração indireta, vamos supor, para atuar no PROCON. Beleza, e se for para você atuar no PROCON, é uma empresa que ela está vinculada indiretamente ao governo, mas ela faz parte e que a qualquer momento, até falando disso, o governo pode ele pode extinguir, que foi o que aconteceu agora, aí, há pouco tempo atrás, o governo ele extinguiu algumas empresas públicas, o governo do estado. E a própria Codesave, se a gente for falar de São Vicente, tá? Que eles também extinguiram aí algumas coisas. A Patrícia até colocou ali da Codesave. Ô, Patrícia, aqui no institucional da Codesave, é de 77, a Codesave é mais antiga. É 77 a fundação. Então não foi nem Tércio, nem Billy, nem Luca. Deve ter sido o Koyu, o japonês. O Koyu Ira. O Koyu era. Sebastião, senhor. Sebastião na época, mais antigo, hein? Porque o Koyu, ele era diretor lá. Depois que ele saiu da prefeitura, ele virou deputado. Os caras colocaram ele como diretor lá, onde eu trabalhei. E tem alguns IRA aí ligados ao governo de São Vicente. Eles estão dentro da prefeitura ainda até hoje. Bom, então, lembra disso na direta. Agora a gente vai avançar porque a gente vai falar da indireta, tá? A administração indireta, a direta, ela se mantém com recursos que são recursos através dos tributos. Deixa eu só copiar aqui. Através dos tributos. E esses tributos, claro, nós pagamos em diversas formas, seja comprar um produto, seja você vai todo mês pagar o IPTU, ela sobrevive disso. O próprio Centro Paula Souza, apesar de não ser da administração direta, que daqui a pouco vocês vão ver, mas a nossa secretaria lá, que é de desenvolvimento, ela é da administração direta. O dinheiro que ela recebe para manter as FATECs e as ETECs é através do ICMS. Então, todo o ICMS que é recolhido, ele acaba virando... todo não, né? Mas eles acabam calculando lá para poder aplicar nas melhorias. Tá, eu estou escrevendo aí, ó, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, que é o ICMS. Já teve época que o ICMS foi diminuída a arrecadação, não lembro se foi 2015, 2014, aquela época que
teve uma turbulência aí no Brasil e eles cortaram um monte de coisa dentro do Centro Paula Souza, tá? E por quê? A Secretaria de Planejamento, ela sobrevive do tributo que é recolhido. E aí ela repassa. Até pensando, a Secretaria de Educação, ela não tem uma fonte de entrada de dinheiro. O Centro Paula Souza, se pensar nele assim, que ele é indireto, ele até consegue algumas fontes de recurso, porque eles têm curso que são pagos do Centro Paula Souza, eles entram em parcerias com as prefeituras, e aí também, mas a Secretaria de Educação, ela não tem, ela não ganha nada, né? Então, depende muito dos repasses através dos tributos, tá? E aí eles atuam, igual eu até tinha citado também na última semana, nas políticas públicas, estão ligadas à saúde, educação, previdência. Existe lá o Ministério da Previdência que cuida dessa parte. Dentro do estado de São Paulo, tem um setor que cuida da previdência dos servidores. Então, se você vai fazer o concurso e está lá escrito estatutário, tá? Ó, deixa eu escrever aqui no chat. Eu acho que eu tinha até escrito isso uma outra vez. Estatutário quer dizer que a sua forma de previdência é direto com o órgão público, ou seja, pode ser com o estado ou prefeitura. Agora, se está escrito que você vai ser seletista, aí é o INSS, é igual ao normal, né? Vamos chamar assim. Um trabalhador de empresa comum, empresa privada, ele é seletista, ele é pelo INSS. Eu entrei em 2012, eu sou seletista, mas quem entrou, acho que antes dos anos 2000 aí, até 2000 e alguma coisinha, era estatutário. Aí o Centro Paula Souza mudou tudo. Porque o estatutário é aquela estabilidade que é para sempre. E o seletista não, o seletista pode sair, até porque já ocorreu em ETECs que o curso fechou, não tinha onde colocar o professor, tiveram que mandar embora. Porque aí é seletista, a partir do momento que você está nessa modalidade, você pode ser mandado embora, tá? Em resumo, né? Ligando à administração direta aí, ela vai compor os órgãos que estão aí centralizados na mão do executivo. E aí, quando eu falo executivo, né? Centralizado na mão do Bolsonaro, centralizado na mão do Dória, centralizado na mão do Caio, ou da Raquel, aí, a Patrícia, que eu acho que é de Praia Grande, centralizada aí na mão da Raquel Chini. Então, a direta está ligada diretamente ao poder que o executivo tem. Ok? E aí a gente vai falar da indireta porque aí eu vou fazer esse comparativo para que vocês consigam entender qual é a diferença aí de cada membro, de cada ente aí. Um ponto para deixar até... claro, eu volto lá. Um ponto até para deixar fixado. Se vocês ouvirem falar... esse aqui, Breno? Ou é o de trás? Só fala se é o slide branco ou se é o slide azul. Se vocês ouvirem falar assim, o governo vai tirar ou ele vai reduzir ministério ou vai reduzir secretarias. O que o governo vai fazer? Então é isso que está aqui, o azul. O que o governo vai fazer? Ele vai juntar dentro de algum outro órgão, de algum outro ministério, de alguma outra secretaria, aquela que ele quer tirar. Então, antigamente, o MEC era Educação e Cultura. Tem cidades, ou até o Estado, que a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura, e tem Estado que inventa também Secretaria de Juventude. Aí, ao invés de criar 3 secretarias, eles pegam e juntam tudo, porque o prefeito ou o governador, na administração direta, ele entende que aquilo ali vai fazer com que a coisa funcione melhor. E aí, ele tem esse poder de organizar dessa forma. Ó, nesse aqui, Breno, o que eu falei aí dos órgãos ligados à parte direta, quando a gente coloca políticas públicas, tá? São ações que o Estado tem para que a população possa ser atendida. Um exemplo de política pública de expansão
do ensino superior, que o Brasil viveu isso aí, 2006 para frente, mais ou menos, eu acho que foi isso. O Brasil viveu a expansão, então a política pública é uma estratégia, um plano que vai atender a população, e aí, nesse caso, a política pública de educação do ensino superior foi quando eles trouxeram o FIES, o ProUni, fizeram expansão, fizeram parceria, aí nisso eles incluíram política pública para capacitação profissional, porque havia, né, aquela expectativa, o Brasil estava crescendo, e aí trouxeram o Pronatec, trouxeram outros cursos que foram impulsionados por isso. Porque se não tem essa política pública, o governo ele não tem como se fosse um plano, ele fica sem plano. Então, os órgãos ligados à administração direta, eles acabam aí atuando em questões essenciais, assim, questões básicas do Estado. Existe um exemplo, política pública da saúde da mulher. Não sei aí daqui da sala se vocês já viram carretas que fazem mamografia. Praia Grande já recebeu, Santos já recebeu, eu não sei São Vicente, mas é uma carretona e aí, né, um espaço, um container grande lá, tal, que a carreta para, geralmente numa praça. A mulher vai lá e lá dentro tem um laboratório de última geração. Então, uma política pública é uma estratégia voltada para algum segmento. Nesse caso, era uma política pública para a saúde da mulher. Na Praça Tom Jobim, na Biquinha, já teve a carreta do Via Rápida, que o Via Rápida é de curso. Eu já dei aula no Via Rápida 2012, 13, acho que mais ou menos 2012. Aí depois eu fui para o Senac, em 14, 15 eu dei pelo Senac. Mas teve mesmo lá, na Praça Tom Jobim. Até quando o Márcio França era governador, que ele ficou aquele 6 meses lá, sei lá, 4 meses, ele botou um monte de carreta na Praça Tom Jobim. A Márcia também, ela dá bastante curso do Via Rápida. Beleza? Então, Breno, então deu para entender, né? Quando a gente fala de direto, porque são estratégias ou políticas públicas que vão aí pensar ou vão executar aí ações para o básico do Estado, tá? Até defesa nacional, assim, o Brasil não precisa, né? Em termos, assim, o Brasil não precisa. Mas quando a gente pensa em política de segurança pública, aí sim, tá? Diferente aqui da defesa nacional, questão do exército, segurança pública aí existe lá. Por isso que tem o ministério, tem lá o Ministério da Segurança, da Justiça, mas tem nos estados as secretarias de segurança, porque aí são estratégias que eles vão trabalhando junto com a polícia para poder garantir. O estatutário que eu falei, ele é aquele tipo de funcionário concursado, tá? Mas que o regime de trabalho e previdência, ele é ligado diretamente ao Estado ou à prefeitura. Ô, Breno, você precisa pensar assim, ó, o cara é estatutário, então, característica, ele tem estabilidade, o regime diferente da aposentadoria, e ele tem a probabilidade, como que chama? É o tempo de teste para admissão. Ó, estou escrevendo o que eu estou falando. Então é assim, você fez o concurso, você é estatutário, você vai ter estabilidade, você vai ter um regime diferenciado de aposentadoria, você tem tempo aí de teste para sua admissão. Quando eu falo isso, é o estágio probatório que chama, agora eu lembrei. Você fica um tempo e aí se você faltar, se você... É mais se faltar, né, que dá problema. Aí você não fica efetivo depois daquele tempo, entendeu? Eu nunca passei por esse, mas a minha prima que trabalha na área da saúde, ela hoje é enfermeira lá na Policlínica José Menino, lá de Santos. E ela já trabalhou em quase todas as prefeituras na saúde. E aí sempre tem um período que você fica, e aí você pode ou não ficar ali direto, porque se você faltar, apresentar algum problema, é mais ligado a comparecimento. Aí você pode ser desligado. Ô, Patrícia, você colocou sim ou não? Ah, o estatutário não tem FGTS. Boa, verdade, Patrícia.
Ô, Breno, uma outra característica aí, ó. Vou até completar ali naquele. A Patrícia fez o Via Rápida em Praia Grande também. Eu dei na ETEC de Praia Grande já também, quando eu era na FATEC, na verdade. Eu dei lá na FATEC. Ó, coloquei aqui, ó, completei aí o que eu escrevi. Não possui FGTS. Por que que o estatutário não possui FGTS? Deixa eu ver o que o Breno falou. Isso, Breno, fica. O estatutário não possui FGTS porque ele tem o primeiro ponto que eu escrevi ali. O primeiro ponto é a estabilidade, ou seja, você não pode ser mandado embora. Passou o estágio probatório, você não pode mais ser mandado embora. Claro, né? Aqueles princípios que a gente viu, se você tiver aí cometido algum crime ou algo considerado aí que feriu aqueles princípios, aí você vai responder o processo lá administrativo e vai ter o desligamento. Mas se não, você não tem, né? Mandado embora. Por isso que o Paulo Guedes aí tá pistola aí, que ele tá agora querendo fazer a reforma administrativa. Ou seja, quando a gente pensa em direito, existe uma norma que fala assim, a irretroabilidade da lei. Irretroabilidade. Ou seja, não pode retroagir, a lei não pode voltar. Então, quem já está, beleza. Agora, quem for entrar nos próximos concursos, se eles mudarem a lei, aí vai ter que se enquadrar conforme eles querem colocar, sem estabilidade, uma série de coisas aí que eles estão planejando, tá? Então, até quem quiser fazer concurso, né, já aproveita antes de sair essa aprovação, porque vai demorar pelo menos até o ano que vem aí para sair. Hoje eu até encontrei um amigo meu que ele é da Guarda Municipal de Praia Grande. A Guarda Municipal de Praia Grande formou cento e poucos guardas em 2019 e eles treinaram lá na ETEC de Praia Grande, lá com a gente. Lá eles estavam treinando e agora ele falou que vai abrir de novo concurso. Acho que é 2.000 e poucos o salário aí, mais ou menos. E tanto para mulher quanto para homem é muito bacana porque você fica, acho que eles ficaram 6 meses lá, 6 a 8 meses. E aí você recebe todo o treinamento, tem tipo uma bolsa e aí depois você começa a atuar, tá? E aí o guarda municipal, o GCM, ele é estatutário, tá? Agora se for o outro que eu coloquei lá, o Breno, que é o seletista ele é um outro regime, porque é igual você for contratado por uma empresa, sei lá, você levou um currículo no shopping e foi contratado. Qualquer momento você pode ser mandado embora, você tem um fundo de garantia, você tem a sua aposentadoria pelo INSS, tudo que é previsto aí num trabalhador de empresa comum, o seletista tem, tá? Tanto até, ó, São para as vocês. regras da lei, né, professor? Isso são as regras que a legislação ela coloca para essa separação. Eu já trabalhei como estatutário, eu lembrei agora. Quando eu era da Secretaria de Economia, eu era estatutário. Só que aí eu era ligado à administração indireta. Então lá eles tinham uma regra própria de aposentadoria. Deixa eu ver. E a gente era nomeado porque eu era assistente de gabinete, mas concursado não tinha ninguém. Tinha 28 funcionários, ninguém era concursado naquela bagaça lá. Porque é um órgão ligado que tipo, o governador criou para poder dar suporte na região da Baixada. Bom, vamos falar da indireta aí. Fala, Patrícia. No caso específico, então, era como se você fosse terceirizado? Não, eu era do governo. Eu fui nomeado pelo governador Serra na época, mas eu não era concursado. Tanto que teve uma época que foi até lá que eu e a mãe da minha filha a gente se conheceu e ela era diretora da área, era arquiteta lá. E aí, quando entrou, não sei se foi o Alckmin, teve uma mudança de governo e eles precisaram do cargo dela por questão de composição lá, de acordo que fizeram acho que foi com o DEM, com o partido DEM. E aí ela acabou saindo por conta disso, porque sempre que tem mudança de governo, acontecem essas danças de cadeira. Aí ela foi pro governo federal e eles botaram lá, que eles montaram uma equipe pro Paulo Alexandre na época, o Paulo Alexandre ser prefeito, aí o cunhado do Paulo Alexandre virou o diretor geral, aí o filho do Cassione virou meu diretor direto lá, o mais alto lá da parte administrativa. Sempre acontece isso. Então, nesses casos aí, corre esse risco também. Aí foi quando, em 2011, eu estava lá ainda, aí depois eu entrei na ETEC, aí eu saí de lá. Mas tem ainda alguns que estão até hoje lá. Eles estão lá onde é a cadeia velha de Santos, em frente à rodoviária. O escritório mudou para lá, porque a gente ficava no andar inteiro, num prédio na Vila Matias, e acabou mudando para o centro agora.
Bora falar da indireta. Quem entrou agora aí, ó, boa noite. Eu já falei da direta, tá? Mas semana passada eu tinha falado. Hoje eu acrescentei algumas informações aqui, até do slide que eu mudei. A indireta é um tipo de administração do governo que a gente chama de descentralizada. Ou seja, são órgãos criados para poder atender a população. Claro que ele vai ser vinculado à administração direta, porém a indireta ela acaba ajudando o governo aí. Então ela vai prestar serviço à população como o Procon. O Centro Paula Souza ele faz parte da administração indireta porque tem a Secretaria de Desenvolvimento. Quem já assistiu aquelas coletivas lá que são sem fim lá do governador, todo dia no horário do almoço passa, já viu a Patrícia Ellen. A Patrícia Ellen é a nossa secretária que cuida das ETECs e das FATECs. Porém, como a Secretaria de Desenvolvimento ela tem obrigações de forma direta com o governador, o governo resolveu criar o Centro Paula Souza para oferecer ensino tecnológico. E aí ele está ligado a essa secretaria, porém ele é descentralizado, não fica lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Existe um espaço próprio do Centro Paula Souza, que é até perto da Santa Efigênia, na lateralzinha da Santa Efigênia fica lá o prédio do Centro Paula Souza. E aí ele é indireto, ele não está ligado ao governo, mas ele exerce um papel de apoio, tá? Que até eu marquei de amarelão aí, ó, que é prestar serviço à população. Existem várias, tá? Até, ó, como exemplo, autarquias, o Centro Paulo Souza já tinha até citado isso outra vez. Ele é ligado à administração indireta, ele é uma autarquia. Além do Centro Paulo Souza, nós temos fundações públicas, então, dentro do governo aí, as fundações que a gente tem, o PROCON é uma fundação, calma aí que eu vou falar o nome de outras, porque no site aqui do governo, ele mostra todas as coisas de fundações. Ó, fundação, o PROCON, a Univesp e a FOSP. A Univesp, eu acredito que vocês conheçam. Foi igual eu falei no começo da aula. Muitas das coisas aqui, até essas que vocês estão vendo aí na tela, por esse nome pode ser que você não conheça. Mas se eu começo a trazer exemplo de quem é quem, vocês conseguem se localizar. Se não estiver ligado ao governo, é automaticamente indireta? Sim, é automaticamente indireta, Breno. A Univesp, ela é uma fundação também, só que a Univesp é aquela universidade aberta lá de São Paulo, universidade online. Na época também que o Márcio França foi governador, ele colocou na área continental, colocou ali na Antônio Meric uma unidade. É bacana porque são cursos superiores gratuitos que você faz de forma online, tem gestão pública, tem informática, pedagogia, matemática, engenharia, e é uma fundação criada para ensino à distância. Ó, outros exemplos de autarquia, além do Centro Paula Souza, que vocês conhecem, tem o Detran, tem a JUCESP. Quem aí já mexeu com alguma coisa de contabilidade, ou já teve empresa, ou já acompanhou um processo de uma empresa, já viu a JUCESP, que a JUCESP é a junta comercial, né? A JUCESP é uma autarquia que tem. Uma outra que pode ser que vocês conheçam também é o DR. Sabe o DR, aquele que é da rodovia, da estrada? Quem já foi para Peruíbe tem uma placona lá, DR. Na verdade, não precisa nem até Peruíbe, passando a curva do S ali de Praia Grande, tem uma placa lá, DR. Tá? Então, são autarquias que acabam atendendo determinadas áreas. E tem uma também que até em São Vicente, que fica a sede, é a SUSEM. A SUSEM é a Superintendência de Controle Epidemiológico. Sabe ali atrás do Itaú, que tem aquele ponto de ônibus ali, tem um prédio do governo. É a SUSEM ali. A SUSEM também abre concurso lá, o salário é muito bom. Há uns 10 anos atrás era R$ 3.500 para ensino médio. Então, só que claro, né, eles não abrem sempre porque é uma estrutura bem pequena, mas uma hora alguém vai se aposentar e uma hora eles vão abrir lá. Beleza? Da fundação pública, eu já dei aí o exemplo do Procon, da Univesp. Existe também
Deixa eu ver qual que é o outro que está ali. Empresa pública, nós temos a CDHU, ela é considerada uma empresa pública, mas ela também entra ali na sociedade mista, tá? Ó, CDHU, que eu acredito que vocês conheçam. Eu estou até adiantando, mas eu peguei esses exemplos e botei mais para frente para vocês poderem relacionar. Tem a Sabesp não é ligada à administração direta. Aí você fala assim, na minha conta de água lá, tá lá o CNPJ da Sabesp. Sim, porque a Sabesp, ela não é uma empresa direta. Ela tá ligada à Secretaria de Abastecimento do Estado, mas a Sabesp, ela é uma sociedade de economia mista. A Sabesp, ela tem o seu capital aberto na bolsa, tem muitos investidores. Teve uma época que os japoneses investiram muito dinheiro na Sabesp. O Banco do Japão botou dinheiro pra caramba, era show de placa. Todos os negócios da Sabesp era placa pra lá e pra cá com o negócio do Banco do Japão. Porque ela é uma empresa, apesar de ser pública, mas ela também tem participação de dinheiro privado. Beleza? Ó, então, a administração indireta, ela acaba aí tendo seu CNPJ. De cabeça eu não lembro o CNPJ da ETEC, eu só sei que todo CNPJ da ETEC, ele tem o número da unidade. Por exemplo, o CNPJ da minha empresa, ele é 16 768 173 1000 ao contrário 94. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó, eu coloquei aí. Aí o da ETEC, aquele final ali que é o 1000 contra, 1000 ao contrário ali, o 0001, cada ETEC o que muda é aquilo ali, porque é como se fosse a filial. O da ETEC, isso, 1000 ao contrário. O da ETEC, o nosso é 194. Aí o de São Vicente, ou de Praia Grande é 153. Guarujá é 152. Santos é antigo, eu acho que é 105 de Santos. Mas cada uma tem isso, entendeu? E esse CNPJ que tem não é o da ETEC, eu vi hoje, eu vou da minha empresa. Mas cada uma tem isso. Então, eles acabam recebendo esse CNPJ porque eles geram receitas. Foi igual eu falei. O CN Paula Souza, apesar de receber lá repasse do ICMS, mas ele tem curso, ele faz parceria com instituições e recebe verba. é, Outras aí, a Sabesp recebe que a gente paga lá a conta de água, que é um serviço prestado, né? Não é tipo um imposto que foi cobrado. Até porque, se você olhar sua conta, tem imposto que é cobrado em cima da conta de água, que a Sabesp é uma empresa pública, e aí você pensa assim, bom, eu vou pagar a conta de água, então eu estou pagando para o governo. Você está pagando para a Sabesp, porque o imposto que está ali dentro vai ser repassado para o governo. Então é o governo cobrando imposto de uma empresa do governo. Tipo juros compostos, você paga juros sobre juros, paga imposto sobre imposto, tá? É, Lembrando que a Sabesp é uma empresa pública, não é igual a CPFL, ou a Electro, ou a Enel, que tem lá em São Paulo, hein? Porque aí essa daí é uma concessão do governo. A gente ainda vai estudar sobre isso, sobre concessão. Concessão é assim, antigamente tinha a Telesp, que talvez aí o Giovanni nem nunca ouviu falar da Telesp. A Telesp tinha celular, a Telesp tinha telefone, que você pagava um rim para poder comprar a linha, e aí, com o tempo, veio a privatização. Aí venderam a Telesp para a Telefônica, começou o governo, né, deu aí o direito da exploração. Então, tudo que você vai, pensando nessas empresas, que você vai explorar telefonia, energia elétrica, internet, até a educação, as faculdades particulares, elas são concessão do governo. Então, ela é o mesmo regime do que a empresa de energia elétrica. As faculdades são assim, porque elas precisam ter uma autorização do governo para operar. Quem já se formou aí na faculdade, acho que o Alexandre, né? Não sei se mais alguém aqui da turma, viu que o diploma eles mandam para a USP faz a certificação e o diploma volta. Porque é uma concessão pública. Então, concessão pública ao governo permite que você exerça uma atividade que pertence ao governo. Se ele falar assim, olha, você não vai mais fazer, aí já era, né? Você perde aquele direito, tá? Mas voltando aqui na administração indireta, elas sempre vão ter o seu CNPJ, igual aqui, ó.
tem exemplos, tá, sobre a autarquia, que é o INSS. O INSS é uma autarquia que hoje ele é ligado ao Ministério da Cidadania, mas o INSS foi criado para poder gerenciar toda a questão de previdência. Previdência, não só aposentadoria, mas como pensão, essas questões que a população aí acaba recorrendo para entrar pedido de direito. A concessão tem tempo, sim. O Alexandre perguntou aqui se a concessão tem tempo. Tem tempo. E aí eles têm que fazer como se fosse uma certificação, uma revalidação para poder liberar. Eu participei, quando eu dava aula na faculdade de comunicação, da banca lá do MEC, né? O MEC vem, ele faz toda uma análise, ele olha os livros que a faculdade tem, ele olha o quadro de professores, ele senta com os alunos e faz uma avaliação também com os alunos, perguntando, e aí ele vai te dar a concessão. Só que tem aquele negócio que vocês devem ter visto alguma vez, assim, nós somos 4 estrelas no MEC, nós somos 5 estrelas no MEC. Porque nessa concessão, o governo ele faz a avaliação. E aí o MEC, né, no caso da educação, se ele perceber que está indo ruim, se for 2 estrelas, 1 estrela, ele pode bloquear e você não pode mais abrir curso. Isso aconteceu, acredito que a Patrícia conheça, com a FAUS. A FAUS é a Faculdade do Litoral Sul, que é no Forte, em Praia Grande. A FAUS, eu não lembro quais eram os cursos lá, mas de modo geral ela ficou com 2 estrelas, né, nível 2. Foi muito abaixo, o MEC não permitiu que eles abrissem cursos, e aí o MEC suspendeu, a FAO só podia ficar com os cursos que ela tinha. E aí qual foi o ponto? Até pensando em administração, né, o dono da FAOS, ele é empresário aqui, ele tem construtora, tem um monte de coisa. Ele construiu um prédio para colocar mais cursos da FAOS. E aí ele bateu a cara na porta, porque o MEC falou, você não vai mais abrir. Aí eles abriram uma segunda faculdade, que é a Faculdade Vila Verde. Eu acho que é Vila Verde que chama essa faculdade. É até perto aqui de onde eu moro. E aí na Faculdade Vila Verde eles colocaram engenharia, direito, educação física, eu acho que tem RH também, mas era para ser a FAO, só que como o MEC não permitiu, acabou ficando separado. Tá? Então é uma concessão que o governo faz e ele acaba acompanhando aí esse andamento. Igual a empresa de energia, a empresa de telefonia, tá? Bom, das autarquias, o INSS você já conhece, que aí vai atender aí os aposentados. Existe também as fundações, uma que está muito aí em alta, né? É a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que aí ela foi criada para poder trazer a questão da saúde. A gente tem lá pesquisadores, então a questão da educação, desenvolvimento científico e tecnológico também existe, tá? É parte indireta da administração. Eu só não lembro agora a quem que a Fiocruz é ligada, não sei se é o Ministério da Saúde, mas ela tem lá a possibilidade de gerar receita ela mesma e também repasses do governo, tá? Até uma regra que eu já havia até citado sobre essas questões estatutário ou seletista, é que nos casos aí de autarquia e fundação, eles são ocupados por servidores estatutários. Podem ser estatutários, tá? E aí, claro, para eles entrarem, eles precisam se submeter a concurso público. Isso, assim, é a regra de forma geral, ok? É uma regra de forma geral. Precisa se submeter a concurso público. Porém, por força de lei, tá? Quando eu falo força de lei, quer dizer que em algum momento foi votado lá e foi aprovada a criação de cargos de livre provimento. Há pouco tempo atrás falou isso no jornal até. Livre provimento. O que é livre provimento? O governador, sei lá, o prefeito pode ir lá e nomear a Patrícia como a nova assistente lá da Fiocruz, por exemplo. Ou seja, ela não fez concurso, mas ela tá uma funcionária ligada ao governo. Foi igual o caso que eu falei. É,
Eu sei que foi julho de 2000 e alguma coisa que o Serra lá saiu a minha nomeação. Ou seja, era um cargo de livre provimento, onde eu, a partir daquele momento, virei assistente de gabinete. Então, não precisa fazer concurso, tá? Mas também você fica muito ligado a quem está no executivo e a qualquer momento você pode ser trocado aí, sem muita cerimônia, sem nenhum processo administrativo ou coisa do tipo, tá? E aí também, quando a gente tem esses órgãos da administração indireta, tá? Ó, da administração indireta, ou aí de economia mista, qualquer um que faça parte, autarquia, fundação, para que eles também sejam criados, eles só podem ser criados com autorização em lei. Então, isso tem que ser passado por votação, passado por autorização, criou a lei, passa, e aí vai ou não permitir que saia do papel. Beleza? Um detalhe é que hoje em dia, como ficou tão inflada a administração indireta, com tantos órgãos, tantos não sei o que, eles estão fazendo o processo inverso, eles estão tirando algumas, eles estão, por exemplo, eu acho que a MTU, que até em Praia Grande tem a MTU escritório, eles estavam para tirar. E aí o que vai fazer? Se eles extinguem, né, ou se eles deixam de existir, o governo ele pega aquelas atividades que eles cuidavam e incorpora na administração direta. Então vamos supor, a MTU cuidava do transporte, se a coisa está funcionando ou não, tal. A partir de agora, a Secretaria de Transporte, ó, vocês vão ter que se virar para atender essa demanda, porque a MTU não existe mais. Pronto. E aí eles enxugam um monte de cargo, enxugam uma estrutura. Não é só cargo, é tipo terceirizado que tem, aluguel de prédio, o orçamento que ia para lá. Tudo isso acaba sendo, dentro do orçamento do governo, deixado de ser gasto, tá? Até porque a MTU também ela gera uma verba, né? Porque você vai fazer o passe escolar, você tem que pagar lá a taxa, a tarifa. Tudo isso passa também por a questão de trazer verba aí da MTU. Tudo bem? É muito detalhe, cara. Você é só assim, atuando. Isso que depende de cada órgão, Breno. Porque, ó, vou te falar, eu fazia compra lá ligada à Secretaria de Economia. Era uma forma. Quando eu trabalhei no Centro Paulo Souza, na parte administrativa, lá no meio de 2012, aí, mais pro final, cara, é totalmente diferente. Totalmente. Até um exemplo. Eu ia fazer um curso. Quantas vezes eu não fui na fazenda lá em São Paulo fazer curso pela Secretaria de Economia? Então eles me pagavam a passagem, tinha lá a estrutura, porque às vezes era o curso de 3 dias seguidos e tinha que ficar lá. Tudo isso eles acertavam. Agora, no Centro Paula Souza, que é um órgão com outro regimento, eu tinha que pegar, ir e voltar, pegar o valor da passagem, passar, eles iam analisar para depois me pagar. Eles não querem saber se eu tenho dinheiro para ir para São Paulo ou não, se eu tenho lugar para ficar ou não, se eu tenho aula ou não. É totalmente diferente. E é a mesma empresa, porque tudo faz parte do governo de São Paulo. Então, essas regrinhas aí, quando eles criam essas leis, tudo isso vem na lei orgânica que criou aí o determinado órgão. A Sabesp tem CNPJ porque ela é uma empresa mista, ela é uma empresa pública do governo, tá? A Sabesp está ligada aí indiretamente ao governo, porque ela é vinculada à Secretaria de Abastecimento, mas ela tem CNPJ porque ela arrecada, tá? Ó, arrecada verbas. Acaba pegando mesmo. Eu separei alguns exemplos aqui, ó, para mostrar para vocês uma linha do tempo, tá? Que aí eu vou explicar uma por uma, até porque, ó, acho que vai dar tempo de eu conseguir terminar. E aí vocês aproveitarem para fazer as perguntas ou até mesmo quanto amanhã. Vamos lá, para a gente começar a ver. Espera só eu colar aqui. Gente, nem o próprio governador ou o próprio
prefeito lá, ele conhece essas especificidades, assim, o que tem em cada parte, como é que funciona. O cara conhecer tudo, ele tem que ter muito tempo naquele lugar, que é o que geralmente não acontece, né? Vai o Dória. O Dória ficou nem 2 anos na prefeitura, acho que ele ficou 1 ano e meio, quase, na prefeitura de São Paulo e saiu. Ele não conheceu todo o funcionamento. Aí chegou no estado, é um outro funcionamento. E aí, de novo, uma outra estrutura. Aí tem aí que ele quer ser para presidente, é outro funcionamento, é outra estrutura. Então, cada estrutura tem a sua lei, a sua aprovação, apesar de ter a Constituição, que é a base, mas você pode, dentro da Constituição, atuar aí de várias formas. Então, cada um vai atuar da forma que quer. Vamos lá, ó. A autarquia, ela é um tipo de entidade da administração pública indireta, tá? Que é criada por lei. Então, a autarquia, igual eu tinha citado quase agora, a gente tem aí o exemplo, a Artesp. A Artesp, eu acho que vocês devem ter visto fazendo fiscalização de veículos, de vans. Geralmente a Artesp, ou ela está na rodovia fazendo fiscalização daquelas vans clandestinas, ou dos caminhões. Às vezes os caminhões também têm um adesivinho da Artesp, o Centro Paula Souza, que eu já tinha falado, e o Detran. Ou seja, a Artesp, ela foi criada para a agência rodoviária, para fiscalizar ou para acompanhar os processos ligados à questão rodoviária. Vamos supor, minha empresa de ônibus, eu quero abrir, quero regularizar. Eu preciso ir na Artesp, porque é a Artesp que cuida dos trâmites. O Centro Paula Souza, que eu já tinha falado, e o Detran, que foi criado para questões de trânsito. Ou seja, eles criaram uma empresa só para focar na parte de trânsito, mesmo tendo a Secretaria de Transporte ou de Trânsito que tem aí nas cidades. As empresas públicas são aí exclusivamente, né, administradas pelo poder público, ok? Então a Sabesp ela não pode ser considerada uma empresa pública porque a Sabesp tem dinheiro de pessoas privadas, lá de pessoas jurídicas fora da esfera pública, tá? Mas aí a criação de uma empresa pública é fazer, teoricamente, com que gere renda ou que explore algumas atividades aí. Então é propriedade do Estado, não há, por exemplo, dinheiro de fora. Exemplo, eu não sei se vocês conhecem a CPTM. A CPTM é a Companhia Paulista de Trens e Metrôs. Quem já foi em São Paulo e andou de trem, já deve ter visto 300 milhões de vezes lá o adesivo da CPTM. Ou até no cartão, aqui no meu cartão do... eu tenho um cartão da CPTM que é um cinza, que você compra crédito por múltiplos, que chama. Você compra 8 passagens, 4 passagens, 10 passagens. A CPTM que cuida. Então, todo o dinheiro da operação entra para a CPTM. Tá? Então, o governo criou uma empresa para administrar os trens e metrôs. A Dersa, que eu acredito que a Dersa foi extinta, eles estavam para tirar a Dersa aí de funcionamento, que a Dersa era aquela até que administrava a questão das balsas, as travessias aí que a gente tem no estado. Não é só aqui Santos Guarujá, tem lá Ilha Comprida, tem Cananéia, quem já foi para Ilha Bela sabe que lá tem a balsa também, Bertioga com Guarujá tem a balsa também, então tem a Dersa, e a CDHU, que eu já tinha citado, que a CDHU é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. Santos, o escritório da CDHU era, não sei se ainda é, mas na Vila Matias, e aí eles constroem. Por exemplo, aí o pessoal que mora no Pompeba, na Náutica, ali no Tancredo, sabe que fizeram um monte de prédio. E esses prédios, muitos passam também pela CDHU, tá? Sociedade mista, já falei que são aquelas que entram o Estado e particulares, ou seja, entra dinheiro dos dois lados, tá? O objetivo aí, né, da questão econômica. Então a gente tem a Petrobras, como o governo e o Estado, ele é o acionista majoritário da Petrobras, mas a Petrobras tem ações que estão na Bolsa de Valores, vocês podem comprar aí, né, quando tem a oferta. O México 70 também, né, a CDHU acabou fazendo, e eles acabam, até
Cubatão lá tem, que eles tiraram as famílias que ficavam na encosta lá da serra. E outra sociedade mista é a Sabesp, que eu já tinha citado. Ok? Então essas aqui, elas têm dinheiro dos dois lados. E aí o controle acionário geralmente fica com o governo, aquele 51%. Mas, infelizmente, acontece assim, teve prejuízo, o governo arca. Ah, teve lucro, todo mundo vai receber. E por isso que muita gente critica, ou às vezes quer até mudar o molde aí que está sendo feita a coisa, tá? E as fundações públicas, que são aí os últimos que compõem a administração pública do que a gente viu hoje, que já tinha citado, o PROCON, a Univesp, tá? São os mais conhecidos aí. Essas fundações, olha lá, são atividades de assistência social, assistência médica, assistência hospitalar, educação e ensino, igual o caso da Univesp, pesquisa e atividades culturais, ou seja, todas as atividades com a sua relevância aí, ligado aos bens públicos ou que vai atender a população diretamente. Porque, vamos supor, a Secretaria da Justiça, ela não poderia desenvolver um atendimento desse, do PROCON? Poderia. Só que para ela fazer isso, ela ia ter que, dentro do seu funcionamento interno, se preparar para atender esses casos. E aí são muitas coisas assim do dia a dia ligadas ao PROCON. Então, eles preferiram criar a Fundação PROCON para que faça esse atendimento. E aí, nas cidades, o PROCON ele funciona em parceria com as prefeituras, porque cada prefeitura vai se organizar para poder estruturar um espaço onde o PROCON funcione. Muitas vezes até a prefeitura cede funcionários para poder ajudar, tá? Porque vamos supor, São Vicente, a esposa do professor Luiz Cláudio, ela era do PROCON, ela era a que cuidava aí do PROCON. Nisso, ela era funcionária da prefeitura, mas ela atuava junto ao PROCON. Porque o PROCON, ele era aqui de São Vicente, que fazia esse suporte junto com a prefeitura. Praia Grande é normal também. Praia Grande, por exemplo, a prefeitura cede funcionário, a prefeitura cede o prédio, tá? Então, acaba aí funcionando em parceria também com as cidades, ok? E a Univesp, ó. E aí tem um vídeo aqui que eu vou explicar, mas eu vou deixar para vocês perguntarem aí, se vocês quiserem perguntar sobre isso. O Edivaldo colocou as balsas cuidadas pela Artesp, então foi isso mesmo, Edivaldo. Acabou que a Dersa foi extinta mesmo, porque no ano passado o governo criou um pacote de redução de custos, de gasto. E esse pacote envolvia aí uma série de órgãos que foram extintos. A Artesp estava na dança aí. Ah, o Marcelo colocou aqui, né? Melhor negócio mesmo, não tem prejuízo, porque aí os caras jogam em cima da Petrobras ou da Sabesp quando tem prejuízo e quando tem lucro, né? Todo mundo quer ganhar. Alguém quer perguntar aí sobre esses 4 aí, entes da indireta? Ou não? Beleza? Que eu vou pôr um vídeo explicando, e aí a gente comenta essa diferença para eu poder finalizar. Ninguém? Tayana, Giovanni, Maria Duda, Eduarda. Então eu vou pôr o vídeo. O vídeo é curtinho, acho que são 2 minutos só, deixa eu ver. 2 minutos só. Ele explica, em outras palavras, a diferença aí sobre a direta e a indireta, tá? Beleza, vamos lá então. Ah, tá. Deve estar o povo assim, por isso que não entraram, né? Fé em Deus aí, que amanhã vai estar o Fábio, vai estar a Francis. Vamos lá. Vou colocar o áudio aqui. Pronto, vocês estão vendo aí esse moço aí de gravata? Colocar o play. Você sabe qual a diferença entre a administração pública direta e a administração pública indireta? A AGU explica. A expressão administração pública é utilizada com diversos significados. Pode se referir, por exemplo, às atividades administrativas exercidas pelo Estado,
mas pode ser utilizado com o significado do conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que executam os serviços públicos. Quando levamos em consideração quem exerce a atividade, podemos classificar a administração pública em direta ou indireta. A administração pública será direta quando o próprio ente da federação executa o serviço público de forma centralizada, por meio de seus órgãos, ministérios, secretarias e departamentos. Por exemplo, quando você vai à Polícia Federal pedir um passaporte, a União prestará esse serviço diretamente por meio daquele órgão. O mesmo ocorre quando a União, por meio de um hospital federal, realiza uma cirurgia no âmbito do SUS. Da mesma forma, a proteção do território nacional é realizada pela União, através das Forças Armadas. Nesses casos, a Polícia Federal, o Hospital Federal e as Forças Armadas são órgãos da própria União. São, portanto, administração pública direta. Por outro lado, será a administração pública indireta quando o serviço público é prestado pelo Estado de forma descentralizada, ou seja, por meio de pessoas jurídicas vinculadas a ele. Não é a própria União que presta o serviço, mas sim uma outra pessoa jurídica, seja por razões de conveniência, de ganho de eficiência ou mesmo por uma particularidade do serviço. Essa transferência do serviço público do ente federado para uma outra pessoa jurídica, quando realizada por meio de lei, dá origem a 4 tipos de entidades: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. São exemplos de entidade da administração indireta as agências reguladoras, como a Anatel, a ANEEL e a ANP, que são autarquias federais responsáveis pela fiscalização e pela regulação de atividades ligadas a telecomunicações, energia elétrica, petróleo e seus derivados. Como exemplo de fundações, nós temos a FUNASA, a FUNAI e a Universidade de Brasília. Correios e Caixa Econômica são os principais exemplos de empresa pública. Banco do Brasil e Petrobras são os maiores expoentes das sociedades de economia mista. Se você quiser saber mais sobre esse e outros temas, sobre a AGU e sobre o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima! Aham, viram aí, né? Ele até... Ah, eu vou colar aí para vocês. Ele até colocou um que eu não tinha falado, que era o banco, né? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Ela... Acredito que a Caixa Econômica também ela entra nisso da questão de ser mista aí, porque a Caixa Econômica, na verdade, eu acho que ela é uma empresa ligada só pública. Eu tenho até que consultar, agora eu fiquei em dúvida, gente, mas eu acho que a Caixa tem sim o seu capital aberto. Mas a Caixa Econômica, ó, ela funciona como um banco até de apoio ao governo, uma vez que a Caixa Econômica, ela cuida da questão do fundo de garantia, ela é usada muito para a parte assistencial, a Caixa Econômica. Por isso que um monte de programa do governo passa aí por questão com a Caixa Econômica. Fundo de garantia, por exemplo, que a gente recebe, passa com a Caixa Econômica. Sistema de habitação no Brasil, Patrícia, vê se eu estou próximo aí da realidade, mas na área de imóveis aí, eu acredito que 80% dos financiamentos de imóveis no país passam com a Caixa Econômica. Eu acho que é até mais essa taxa aí, porque a demais fatia de mercado fica com o Santander, são poucos bancos que acabam entrando para competir com a Caixa, porque a Caixa acaba dominando mesmo o mercado, até por conta dessa parceria com o governo, essa facilidade que tem. Ainda ontem, na aula que eu estava falando com os alunos acho que era do primeiro de ADM, eu até citei sobre sistema de financiamento e tal. Não, mas a Caixa Econômica é a maior parte. Se não é 80%, é 90% o valor que ela domina de mercado. Mas eu estava falando com os alunos, assim, se você tem um fundo de garantia e você tem um imóvel financiado, você pode usar para abater. Se você quer comprar um imóvel e tem fundo de garantia, você pode usar para dar entrada. Ou seja, o governo ele também usa essa facilidade que tem aí junto à Caixa para poder até movimentar a economia. Por isso que muitos construtores, muitas empresas aí ligadas à área de construção, até lojas, elas também recorrem à Caixa até como parceria. Então, em resumo é isso, a questão da administração pública
tanto aí a direta quanto a indireta. Eu espero que vocês tenham entendido, agora melhor até do que na semana passada, porque como eu separei com outras formas de explicar, ficou mais fácil, né? Ó, aqui foi o vídeo. Tem algumas referências aí até de artigos que vocês podem usar também. Tem no site da AGU, tem cursos que acabam explicando, dando suporte aí, que é bem bacana. A AGU, ela disponibiliza isso para a população, e outros órgãos também disponibilizam. Tem órgão público que te ensina como é que você pode vender para o governo, tem órgão público que abre lá como é que você faz para entender uma lei ligada aí ao seu direito de saúde. Eles às vezes colocam mini cursos, instruções para poder facilitar. A própria Receita Federal faz isso, tem agora a época do imposto de renda, ela é um órgão aí, né, ligado ao Ministério da Fazenda, e aí que acaba fazendo esse controle das receitas. Tudo bem? Ninguém mais quer perguntar sobre isso? Vou parar a gravação para deixar aqui salvo no YouTube. Pronto.